Pessoal, então nas nossas aulas a gente veio comentando, né, principalmente sobre o iluminismo, né, sobre a enciclopédia e tudo mais, e toda a importância desse movimento, né? A gente falou disso na história, quando a gente estava falando sobre o iluminismo na Europa, né, ali antes da Revolução Francesa. Deixa eu ajeitar aqui a câmera só um minuto. E aí aqui a gente vai focar um pouco mais na filosofia iluminista, né? E nos principais filósofos. Mais para frente eu vou fazer um vídeo, quer dizer, vou fazer vários vídeos, né? Sobre cada um dos filósofos que a gente vai ver. Então hoje a gente vai fazer mais uma revisão zona, né? Do iluminismo, né? Do que é. E também eu quero comentar com vocês algumas coisas sobre a enciclopédia. Então assim, a gente vai falar um pouco também sobre o iluminismo hoje, né? Como é que a gente pode ver o iluminismo hoje? Porque nos próximos vídeos eu vou falar sobre os filósofos em específico, né? O pensamento desses filósofos e tal. E aí a gente vai ver um por um, mas a priori aqui eu quero que a gente comente um pouco sobre como é que a gente pode ver o iluminismo hoje. Então vamos lá, vocês me avisam aí se vocês estão vendo tudo. Estão vendo aí o dedo slide, então, né? Sim. Ok, beleza. Eu tô. Tá bom. Então olha só, o iluminismo, né? O iluminismo, ele foi um movimento filosófico lá que surgiu no século XVIII, né? Como a gente já sabe. Uma das principais características do iluminismo é o racionalismo, porque para os iluministas a ideia, né, era que a razão ela fosse de certa forma aí o centro, né, da vida humana de maneira geral, né? Então para ele a razão ela seria o principal instrumento do ser humano para entender a realidade. Se vocês lembrarem lá no começo do ano, né, quando a gente ainda estava nas aulas presenciais, a gente falou muito sobre o racionalismo, né, lá do Spinoza, do Leibniz e do Descartes, né? E esse racionalismo ele foi, né, uma grande influência para o iluminismo, porque trouxe justamente a razão para o centro, né, das discussões. Até então, né, principalmente ali nos séculos 16, 17, uma das principais formas de conhecimento era o conhecimento da igreja, né, um conhecimento muito mais teocrático, né, um conhecimento muito mais teológico, baseado na crença e tudo mais, na fé e tal. E o racionalismo veio para questionar isso, colocar a razão, né, o raciocínio lógico. Depois teve o empirismo. Vocês lembram lá do empirismo? Quem lembra para mim o que era o empirismo? Quem lembra? O que era o empirismo? Rapidinho. Vou dizer. Vai dizer, né? O que era o empirismo? Alguém mais lembra, além do Pedro? Ele está procurando aí, pesquisando. Eita! E aí? Parecia. Tá aqui. O empirismo, assim como o racionalismo, investigou problemas filósofos quanto ao conhecimento. Exatamente. Mas aí, o que é que diferencia lá o empirismo em relação aos demais? Em relação ao racionalismo, por exemplo? Qual era a diferença? O racionalismo defendia que a razão era o principal meio de conhecer o mundo, a realidade e tudo mais. O empirismo era o quê? Ele defendia que era o quê? Defendeu a construção do conhecimento com base na experiência. Isso, muito bem, olha aí, rapaz. Então, a experiência, né? Os sentidos, né? A experimentação era a base do empirismo. E essas duas correntes, né, tanto o racionalismo como o empirismo, eles colaboraram ali, né, da sua forma para o desenvolvimento do iluminismo. Então, se vocês observarem, o iluminismo ele defende a razão, mas sem nunca perder de vista também a experimentação, né? A razão ela seria a ferramenta, né, por meio da qual era possível compreender e processar, né, interpretar os dados empíricos, os dados
sensíveis, os dados experimentais. Então, quer dizer, por isso que o iluminismo foi a base de construção do que hoje a gente chama de ciência, pessoal. Ciência hoje, vocês sabem, né? Quer dizer, ciência hoje, para você poder explicar uma coisa de forma científica, é preciso experimentar, né? No sentido de fazer a experiência e também uma racionalização daquele processo. A explicação dos fenômenos da natureza nada mais é do que uma racionalização da realidade, do mundo, com o objetivo de tentar entendê-lo. A natureza ela é caótica. Se vocês observarem, a natureza ela é completamente caótica, né? Assim, tudo acontece tudo ao mesmo tempo, sem um sentido lógico, enfim, né? Sem nenhum tipo de ordem efetiva. E a gente, enquanto ser racional, é que damos sentido e tentamos entender esse comportamento da natureza de uma forma lógica que nós possamos compreender. Então, olha só, a capacidade do ser humano, a capacidade racional, ela seria universal, né? Todo indivíduo deveria, né, ser capaz de utilizar essa razão para entender o mundo, para guiar a própria vida, para transformar a realidade. E é por isso que os iluministas criticaram o domínio, por exemplo, da igreja, né? Que colocava ali, né, todo mundo sobre o seu domínio, né? Acabava impondo uma série de formas de pensar, de crenças e ideais, e os iluministas criticavam isso porque acreditavam que o ser humano, né, ele poderia utilizar a sua capacidade racional de forma autônoma. A gente vai já ver sobre a questão de autonomia do pensamento racional, né? Então, quer dizer, a razão seria superior a todas as outras formas de conhecimento, né, na concepção dos iluministas. Por isso que eles se chamavam de iluministas, né? Alguém lembra aí por que o nome é iluminismo? Alguém lembra? Eu falei disso aí. Porque era a idade das trevas, aí o início a luz, Isso. as trevas então. Mais ou menos isso, né? O nome iluminismo vem lá em oposição à Idade das Trevas, né? Porque segundo os iluministas, a Idade Média, que foi período ali marcado pelo predomínio da igreja, né? Por uma visão mais religiosa do mundo, das crenças, do misticismo, para eles aquele momento era um momento que não havia uma produção de conhecimento, né? E as pessoas viviam nas trevas, né? Nas trevas da ignorância. E a razão seria a luz que iria, né, iluminar esse mundo obscuro, esse mundo de ignorância e incompreensível até então, né? Então, por isso que o iluminismo ele é um movimento, pessoal, muito importante para, literalmente, a modernidade como um todo, né? Porque nós, hoje, 2020, século 21, mais de 200 ou 300 anos depois do iluminismo, ainda temos muitas coisas, nós devemos muitas coisas aos iluministas. Já a gente vai comentar um pouco sobre como é que a gente pode ver o iluminismo hoje, mas a nossa economia de alguma forma se relaciona com o iluminismo, a nossa forma de governo político se relaciona com o iluminismo, até mesmo o que nós estamos fazendo aqui agora, a aula, né? A nossa aula aqui sobre o iluminismo também é uma coisa que se relaciona ao pensamento iluminista lá do século XVIII. Então, quer dizer, o iluminismo ele marca ali um momento, né? Um novo momento na história da sociedade europeia e, na verdade, mundial, porque o iluminismo ele influenciou não apenas a Europa, né? Mas, de certa forma, vários locais do mundo acabaram sendo influenciados pelo iluminismo. Vamos aqui, deixa eu passar. Olha só, né? De acordo com os iluministas, pessoal, era preciso usar a razão de forma autônoma. Alguém sabe me dizer o que é autonomia? Alguém sabe? Pensar você mesmo, sem ajuda de ninguém. Correto, né? Autonomia é quando a gente não depende, né, de outra coisa ou de alguém ou, enfim, de nada para
executar uma determinada ação ou ter um determinado pensamento. Então, quando os iluministas diziam que a razão ela tinha que ser autônoma, quer dizer que ela devia ser livre, né? Que ela não dependesse de nada, né? Como lá na Idade Média, basicamente todo o conhecimento ele dependia da igreja, ele dependia da fé, ele dependia da crença, e os iluministas criticavam isso, né? Então eles diziam que a razão ela tinha que ser autônoma, que ela deveria ser capaz, né, de por si só explicar e conhecer de certa forma o mundo, né? Ele até coloca que as investigações sobre a natureza elas deviam obedecer aos critérios racionais, a forma, né, de explicar o mundo segundo a razão, né? E isso é legal, assim, é interessante porque colocava a razão agora num patamar superior, né? De que assim não existiria até aquele momento um conhecimento que fosse superior à razão. A razão ela não poderia se subordinar a nenhuma outra forma de entendimento do mundo, né? Então a razão ela seria a forma mais elevada de conhecimento. E aí é importante assim entender que quando os iluministas falavam de razão, né, é interessante pensar a razão não só no sentido metafísico que nem os racionalistas lá do século XVII, tá? Aqui na perspectiva desses iluministas a razão ela está atrelada também, né, a essa experimentação, a essa experiência, a essa compreensão da natureza também por meio dos sentidos, mas seguindo uma lógica racional, certo? Olha só, que ele coloca assim, ó, o ser humano é livre, aqui, ó, bem aqui assim, vocês estão vendo meu mouse, então, né? Vocês conseguem ver meu mouse? Aqui, ó, onde eu tô marcando. Estamos vendo que tu tá marcando. Pronto, De mouse. Não, mouse não, tá aí, é só para vocês verem mesmo, olha só. O ser humano é livre para seguir as determinações da própria razão e da própria consciência, as quais guiam as ações de cada um. Isso é uma característica muito própria do iluminismo, né? Que é mesmo a ideia de liberdade, né, individual, tá? Vocês concordam com esse pensamento? Vocês acham que o ser humano ele é livre para seguir, ele deve ser livre para seguir seus próprios pensamentos, ter as suas próprias conclusões? Ou vocês acham que não, deveria haver alguma forma de controle aí? O que vocês acham? Hã? Mais ou menos, se a pessoa também pensar longe demais. Como assim? O que é que você quer dizer com pensar longe demais? Tipo, a pessoa pensa numa coisa, né? Uhum. Mas acaba tendo um resultado maior e inesperado do que ela estava pensando. Sim. Isso pode causar um problema na sociedade. Certo. Mas, por exemplo, tu acha que a razão, né, como os iluministas colocam aqui, ela seria capaz de garantir, de certa forma, assim, uma consciência nessas pessoas, assim, de entender, de compreender as coisas? Vocês acham que seria possível ou não? Seria? Só o Pedro que está participando da aula, não tem mais ninguém na aula. Na sala de aula é uma conversa, mas quando é agora, né? Né? É porque tá com o microfone desligado, senão tá. Um meme. Professor, na sala de aula, calem a boca. Na videoaula, por favor, fale alguma coisa, né? Pois é. Não, mas tudo bem. Então, olha só, a ideia dos iluministas, pessoal, era de que a razão ela poderia sim, né, dar essa capacidade ao ser humano de pensar o mundo com uma consciência, né, com uma compreensão profunda e a partir dessa compreensão poder guiar suas ações, né? Então, na perspectiva dos iluministas, a razão ela não seria só uma coisa que garantiria o conhecimento do mundo, mas poderia guiar as nossas ações na nossa sociedade, as medidas que a gente pode tomar, né? Não é à toa que muitos desses filósofos criticaram o modelo de sociedade,
defendiam uma série de mudanças. Ó, só para você ter uma ideia, a ideia de escola que nós conhecemos hoje, ela vem muito do modelo iluminista. Então, essa ideia de uma escola que ensina, né, conhecimentos de origem científica, né, com base racional, empírica, uma escola que propõe a liberdade de pensamento, né, a liberdade de criação. Esse modelo ele é muito baseado, né, nesse pensamento iluminista, né, de liberdade, de racionalização. Então, só para a gente ver como essa ideia de autonomia da razão, ela foi uma característica do iluminismo, mas ela ainda permanece, né, de certa forma, muito forte. Os iluministas ainda defendiam aí a ideia de igualdade jurídica, né, que é uma base também do nosso modelo de sociedade. Vocês sabem o que é igualdade jurídica? Igualdade nas leis. É a igualdade de todos, né, perante as leis. Direitos iguais. Isso, né, direitos iguais e deveres iguais também, né, e todos devem ser julgados da mesma forma, né, dentro das suas determinações. Então, assim, essa ideia é uma ideia assim que surge lá no iluminismo, né, essa ideia de igualdade jurídica, mas claro que foi desenvolvida ao longo do tempo, tá? A ideia iluminista de igualdade jurídica, ela não é exatamente igual à nossa. Ela não é exatamente igual à nossa, mas ela é a base do nosso modelo. Então, assim, hoje, independente de condição financeira, cor, sei lá, religião, origem social, enfim, né, sexualidade, orientação sexual, enfim, independente de qualquer coisa, todos devem ser julgados da mesma forma. E esse é um preceito que está muito ligado a essa questão da razão, né? Porque é justamente isso. Olha, se todos os indivíduos são dotados da mesma capacidade racional, né? Então, na perspectiva iluminista, todos devem ser julgados iguais. Eles trouxeram isso muito em crítica ao antigo regime. Vocês lembram do antigo regime, como é que era lá? Havia igualdade jurídica, todos eram iguais lá no antigo regime? Não. Era não? Como é que era então? Não me lembro, só sei que não era. Alguém lembra? É, Só lembrar da Revolução Francesa lá, como é que era a sociedade. Todo mundo era igual ou não? não existia burguês. Eu acho que não era igual, não. Existia burguês, Eles existia... eram divididos nos grupos sociais lá. Exatamente, Gabi, é isso mesmo, viu? Vocês lembram lá que existia a nobreza, né? Existia o clero, a nobreza, e Isso aí. né, tinham lá os camponeses, tinha o pessoal. E no antigo regime havia uma desigualdade muito grande em relação às leis, né? Lembra lá que a nobreza e o clero tinham muitos privilégios, no caso da França, né? Não pagava imposto. A forma como a lei era aplicada para eles, né? Muitas vezes era diferente em relação aos mais pobres ou aos de origem camponesa. Então, não havia uma igualdade jurídica muito clara ali naquele momento. E eles criticavam muito isso, né? Criticavam muito isso. E aí aqui já se iniciava essa ideia, né? De que a gente chama de isonomia, né? Isonomia é quando você trata todos de forma igual, né? E hoje, basicamente, se a gente for procurar aí, tanto na Declaração de Direitos Humanos, como na maior parte dos países, esse é um princípio das constituições. Alguém tá chegando aí. Laiane. Olha aí, rapaz. Bom dia, Laiane. Chegou aí. Aí acordou. Eu chamei ela, ela respondia não. Vamos lá. Então, assim, se a gente for ver, continuando, né? Se a gente for ver, a maior parte dos países hoje tem na sua Constituição isso, né? Se vocês pegarem a Constituição do Brasil, eu tenho ela aqui em algum lugar, tá aqui, guardada. Mas se vocês olharem, quase todas as constituições você vai ter esse tipo de
de determinação, né? A igualdade de todos perante a lei é uma base de boa parte dos governos modernos, né? Pelo menos os estados de direito. Aí as ditaduras e esses outros estados, é claro que dispensam esse tipo de, de determinação, mas a grande maioria ainda tem isso. Outra coisa interessante que os iluministas defendiam é a ideia mesmo de liberdade de pensamento, né? Lá na Idade Média e também lá no século XVII, né? Havia uma pressão muito forte, né? Tanto por parte da igreja quanto por parte dos reis, né? De controlar as ideias que circulavam naqueles locais. Vocês sabem me dizer por quê? Por que havia um medo assim, das ideias que circulavam por exemplo, a igreja lá no século XVI, a igreja criou um negócio chamado de Índice de Livros Proibidos. Era um índice criado pela Inquisição com centenas de obras que eram proibidas, né, de serem lidas pela população ali cristã de algumas regiões da Europa. Por que vocês acham que esse tipo de ação acontecia? Alguém sabe me dizer? Acho que não. E aí, alguém sabe? Não, Pedro não sabe. Pode falar, Pedro, não tem problema não, tá? Pois muito, pessoal, é por conta, né, de que a liberdade de pensamento, ela gera a liberdade de questionamento, né, e dentro de uma lógica ali do antigo regime, do domínio da igreja e tal, o questionamento ele não era muito bem-vindo, né, muitas das verdades, elas eram aceitas de uma forma quase inquestionável, né, quase dogmática. Então, quanto mais se pensava, né, quanto mais você conhece outras ideias, quanto mais você tem liberdade para expandir o seu pensamento, suas ideias, mais questionador você tende a se tornar, né? Você passa a questionar a autoridade, né? A forma, as políticas, a forma da sociedade, você passa a questionar as desigualdades, os problemas daquela sociedade. E isso não era muito bem-vindo aí para o antigo regime, para o absolutismo, né? Então era muito, a liberdade de pensamento ela foi perseguida por muito tempo, viu? Se hoje, século XXI, a gente pode muitas vezes falar o que quiser, né? Falar do jeito que quiser, que é um problema de certa forma, mas isso é muito por consequência dessa busca de autonomia do nosso pensamento. Hoje a gente pode, né? A gente é livre para pensar, para expor nossas ideias. É só vocês lembrarem lá que os iluministas nem tanto, muitos foram perseguidos, né, pelos estados e tal. Mas se você volta lá na Idade Média, muita gente chegou a morrer porque expunha ali seu pensamento, né? E isso foi uma coisa que os iluministas passaram a questionar, né? Eles defendiam a autonomia, cada um deve ser capaz de pensar, né? De ter o seu próprio pensamento, de pensar por si próprio, tá? Pensar por si quer dizer ser capaz de compreender sozinho, sem precisar que ninguém te diga algo ou que alguém te coloque um pensamento, uma ideia, te dê uma ideia sobre algo. Você é capaz de pensar e tomar suas próprias conclusões sobre as coisas, sobre o mundo, sobre enfim, né? E se a pessoa pensar em algo errado, contraditório da ideia? Certo, de toda forma, você pensar certo ou pensar errado, não, o melhor caminho não é impedir de pensar. A liberdade de pensamento, Pedro, ela é fundamental na nossa sociedade, né? A gente poder pensar no que a gente, quer dizer, de forma totalmente autônoma, é muito importante para que a gente possa se impor na nossa sociedade como indivíduo, para que a gente possa se reconhecer, se identificar, né? Só que o que é importante também atrelado à liberdade de pensamento, até foi o que eu falei antes, né? Que nem sempre essa ideia de a gente poder falar o que a gente quiser é uma coisa boa, é a gente ter consciência daquilo que a gente fala e responsabilidade, né? Então,
É a historiazinha lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu até posso falar muito bem o que eu penso ou pensar no que eu quiser. Mas é muito importante eu ter consciência daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou expondo e também ter responsabilidade sobre o impacto que aquilo causa. Que é uma coisa que a gente vai até falar, vou até adiantar um pouco já que a gente entrou nessa discussão, que era quando eu falei da enciclopédia, né? Que é o caso, por exemplo, eu estava falando sobre a importância da Wikipédia. Vocês conhecem a Wikipédia, né? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece a Wikipédia aí? Se alguém não souber o que é, fala para mim aí para eu poder dizer o que é a Wikipédia. A Wikipédia, ela é um negócio assim que tem muitos problemas, porque tem gente que vai lá e bota o que quiser, né? Bota qualquer coisa, ou não tá nem aí e bota errado de propósito e tal. E isso tá atrelado a essa liberdade também, né? De pensamento, expressão e tal. Muita gente acaba escrevendo coisas, né? Falando, pensando, que muitas vezes não pensam na consequência daquilo, ou não pensam qual é a responsabilidade de ter esse poder, né, de falar, de pensar. Tudo isso é muito importante a gente pensar, né? O que é que vocês acham, né? É justo? Qual é a consequência de alguém? Qual é a responsabilidade de alguém que tem o poder para poder falar, ou pensar, ou escrever o que quiser? O que é que vocês acham? Não é justo. Não é justo? O que é que a gente poderia fazer para evitar esse tipo de situação, comportamento e tal? Ninguém matar a pessoa que Meu fez. Deus do céu. Não, cara, que é isso? É importante, né? Eu acho que primeiro fator, cara, é a gente se colocar no lugar, né? Tentar se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, A pessoa está recebendo a resposta errada. sim, é um exemplo, né? Por exemplo, você vai lá, primeiro você vai perder o seu tempo, né? O tempo da sua vida para você ir lá no, sei lá, no Wikipédia digitar uma informação errada, né? Você já tem um trabalho para fazer uma coisa totalmente desnecessária. Mas é muito importante a gente se colocar no lugar da seguinte forma, né? Como eu me sentiria, né? Muitas vezes, muitas pessoas que fazem essas coisas, muitas vezes é porque não se nos colocam, né, no lugar assim de outro, né? Não quer nem entrar. Tipo, o aluno recebeu uma questão com um TD só. Esse TD vale 10 pontos. A pessoa não sabe de nada, vai ter que pesquisar na Wikipédia. E essa resposta pode estar legitimamente errada. Sim, sim. Né? Perfeito, perfeito. Aí a pessoa ia gostar de ganhar um zero só porque foi procurar num site e errou? Exatamente. Exato. E a pessoa não ganha nada com isso, né? E é o que a Letícia tá falando, né? Então, assim, realmente a pessoa ter consciência, né? Assim, do que ela tá fazendo. É ela parar para pensar sobre a ação dela, e também pensar na consequência, porque ter consciência, pessoal, é isso, né? É você saber o que você está fazendo e saber quais são as consequências daquilo, né? Então é uma coisa assim, né? Como a gente fala, é uma faca de dois gumes aí, né? Você tem a liberdade de falar e de pensar e de se posicionar, mas é muito importante também ter a responsabilidade sobre esse posicionamento, sobre como você age, sobre como você se expressa, né? Então, esse tipo de coisa, quando você se coloca no lugar do outro ou dos outros, você acha que você entende um pouco disso, né? Porque você não gostaria, eu pelo menos não gostaria de, como você falou, ir atrás ali de uma pesquisa, fazer uma pesquisa e chegar lá uma resposta completamente errada. E como eu não sei, se eu já estou pesquisando, provavelmente é porque eu não sei, eu vou lá e pego aquela informação errada e eu passo para frente, ou aquela informação errada causa um problema como esse, lá você tira uma nota baixa num trabalho, numa coisa. E isso já aconteceu, viu, Pedro, várias vezes. O bom é porque, assim, geralmente eu gosto muito, assim, que o pessoal, eu sempre digo para você pesquisar em mais de um lugar, tá? Mas
já tive vários casos de alunos que me mostraram o trabalho e pegaram, sei lá, na Wikipédia ou em outros sites, e aí o trabalho todo errado, ou com muitas informações erradas e tal. E aí a pessoa vai ter que ter outro trabalho para refazer, né? Para não tirar nota baixa. Então, assim, é um negócio assim complicado. Essa autonomia, ela também vem com responsabilidade. Autonomia é uma coisa que não dá para dissociar de, de responsabilidade. E olha só, aqui ele também coloca o seguinte, né? O pleno uso da razão, ele está relacionado à liberdade, e aí não só a liberdade de pensamento, mas a liberdade religiosa, a liberdade política, né? Os iluministas, eles trouxeram muito desse pensamento. Então, olha só aqui já dá para a gente ver o quanto a nossa realidade ela está atrelada também ao pensamento iluminista, né? Então, liberdade religiosa é mesmo de todos poderem, de livre espontânea vontade, escolher, né, e praticar suas religiões, que de certa forma ainda hoje existem muitos problemas relacionados à liberdade religiosa, né? Preconceito com religião, uma determinada religião que quer impor uma coisa a outra e essas coisas. Mas é uma coisa que os iluministas já traziam lá no século XVIII, né? Quando eles criticavam a obrigatoriedade, por exemplo, de alguns estados que queriam impor o catolicismo a, a seus cidadãos, né? E os iluministas diziam a crença suprema do pois é, né? Porque lá no Antigo Regime, como a maioria dos reinos, né? Eles eram católicos, geralmente se o rei era católico, o reino era católico, e aí a religião oficial era o catolicismo, então acabava que sendo imposto a outras pessoas. Só que havia outras religiões, né? Havia o protestantismo enfim, N outras religiões. E os iluministas diziam que essa liberdade de pensamento, ela também não pode, ela também perpassa por isso. A liberdade de escolher a sua própria religião, afinal de contas, essa é uma escolha que é autônoma, né? É, você, você escolhe aquela religião que você se identifica, que você melhor encontra ali, né, conforto, que você se sente bem e por aí vai, né? Então é muito complicado quando há essa imposição, né? Então, os limites defendiam a liberdade religiosa, defendiam a liberdade política. A liberdade política está falando principalmente da liberdade mesmo de, é, de agremiação, né? De formação de partidos políticos, de grupos políticos, de entidades políticas. Defendiam a crítica política, né? A crítica ao governo, as exigências. Então, tudo isso faz parte dessa ideia de autonomia que os iluministas traziam. Então, olha aí, né, se você pensar a razão iluminista, ela perpassava aí os diversos aspectos: o conhecimento, a, a política, a sociedade, a religião. Os iluministas meio que pegaram a razão e ampliaram, né, esse alcance da razão, né? Aqui na, na lateral tem uma imagenzinha, né? Experimento com um pássaro em uma bomba de ar. Pintura, as investigações científicas obedeciam critérios racionais, né? Hoje a gente tem uma ciência, né, que tem avançado muito, né? Se você pensar a ciência lá do século XVIII para a ciência do século XXI, há um salto muito grande, né? Mas o princípio ele ainda é basicamente o mesmo, né? De certa forma, né? Então, basicamente, ainda hoje a gente busca explicar a realidade de uma forma muito racional, né? Metódica, empírica, né? A ciência ela é fundamentalmente empírica, né? É uma área muito importante da ciência, a experimentação, né? Isso vale basicamente para todas as ciências, né? Aquelas que é possível, né? Claro, também, né? Aquelas que não dá para fazer experimentação também não tem como. Mas o experimento ele é uma base muito forte, muito sólida da ciência, né? Física, química, biologia, todas elas necessitam de uma base de experimentação para poder existir. Olha só, a enciclopédia. Vocês viram lá a enciclopédia? Se alguém já tinha visto uma enciclopédia antes, alguém já teve enciclopédia em casa, só para vocês saber.
Eu já tive. Já teve uma, Pedro? Alguém mais já teve enciclopédia? Já viu? Era colorido, tinha Nunca vi. espanhol. Nunca viu, Gabriel, uma enciclopédia? A enciclopédia dirigida pra mim, minha irmã. É. Olha, a Naira tem uma, o Pedro tem uma. É engraçado porque até um tempo atrás era uma coisa assim até comum, sabe? Muita gente tinha e realmente de uns tempos pra cá meio que realmente deu uma sumida. Claro, né? Hoje em dia a internet tá aí, né? Você bota na internet aí, você encontra tudo, né? Assim, tudo é possível de ser encontrado na internet. Mas, Mas eu lembro, viu? E olha só, eu não sou tão velho assim, né? Então eu lembro que eu pelo menos fiz muita pesquisa em enciclopédia, né? Pegava lá, sentava lá na mesa da escola. Eu já tive uma enciclopédia também, mas eu acabei dando. Mas eu já tive, e aí quando um conteúdo não tinha no livro, né? Sei lá, o professor passava um trabalho, aí lá vai a gente lá para as bibliotecas, biblioteca pública ou a biblioteca da escola, se tivesse livro, e aí folhear lá essas enciclopédias. Laiane tem, né? Eu acho que tem na escola. Lá na escola, eu não me lembro, mas eu acredito que tem, o Laiane. Lá na biblioteca eu acho que eu já vi alguma enciclopédia lá escondida. acho que era só um colorido. Bom dia, Pamela. Chegando aí. Mas era uma coisa assim muito comum, sabe? Antigamente era quase todo mundo. E eu lembro que o pessoal passava vendendo nas salas, sabe? Hoje em dia passa aquela galera vendendo. Alçar, Hot Wheels, barco. Não, livrinho de piada, de cruzadinha, sei lá. Antigamente passava os caras vendendo enciclopédia, era caro, tá? A enciclopédia era caro. E vinha um livrão, assim, um livro grande, assim, geralmente todo colorido. E. Caro quanto? Eu não sei te dizer assim de cabeça, ô Pedro, mas era bem caro, assim, então, tipo, geralmente, eu não lembro, mas era mais de R$ 100, eu acho. E assim, né, pensa aí lá em, sei lá, 2000, 2001, por aí, mais ou menos, que é quando eu me lembro, né, 2002, ou antes disso. Então era bem caro, né, porque na época valia bastante R$ 100. Mas tinha galera que comprava e vinha CD e tal. Mas enfim, a enciclopédia, né, ela é uma coisa que foi pensada lá pelos iluministas, né? E que hoje encontrou novas formas de aplicação. A maior delas, eu já falei, é a Wikipédia. A Wikipédia, ela hoje, né, pelo menos é um dos sites mais visitados. Assim, qualquer busca só vai lá na Wikipédia, né? Como eu falei, já teve mais problemas antes. Ainda hoje a Wikipédia tem alguns problemas em relação a esse tipo de negócio de fonte, né? Que o pessoal bota coisa errada, bota informação falsa e tal. Mas aos poucos tem melhorado bastante, né? Acho que aos poucos o pessoal vai tomando mais consciência. Então hoje em dia, muitos artigos da Wikipédia, eles lá embaixo, quando você desce, né, a página toda, lá embaixo tem as fontes de onde é que aquela pessoa tirou aquelas informações. Então você pode não apenas ler o artigo da Wikipédia, você pode ir lá nos livros ou nos artigos que a pessoa usou para escrever aquele artigo da Wikipédia, e é legal, porque te dá uma base mais sólida, né, para aquela informação. Então foi uma invenção iluminista lá do século XVIII. A ideia era basicamente reunir o conhecimento técnico, científico e artístico. Então a ideia mesmo era colocar num livro ali, né, ou num conjunto de livros, porque tinha vários volumes. Então se colocava ali todo o conhecimento daquela época. E a ideia mesmo era universalizar, né? Quer dizer, divulgar o saber científico, né? Divulgar aquelas ideias que estavam sendo ali produzidas. Vários filósofos iluministas participaram da criação, né, da Wikipédia. Ela foi organizada pelo Diderot e o D'Alembert, mas várias pessoas participaram, né, na criação dela, né? E foi, sem dúvida, uma das principais formas de difusão do conhecimento iluminista, e também
foi fundamental para o desenvolvimento científico, né? O século XIX ele é conhecido como o século da ciência praticamente, né? Porque foi um momento assim de grandes avanços científicos. E com certeza a Wikipédia, a enciclopédia, ela teve uma participação muito grande, né? Hoje, como a gente tem uma enciclopédia gigantesca, né, que é a internet, de certa forma, nós temos a possibilidade ainda maior de difusão dessas informações, né, desses conhecimentos. Vocês já viram quantos artigos tem na Wikipédia? 1.300.000 pelo português. Estou pesquisando agora. Tá pesquisando agora? Eu estava falando da Wikipédia e já estava pesquisando. Muito bem, perfeito. Deixa eu ver se eu não me... Vê aí quantos milhões tem a Wikipédia. 1.036.000. 1.036.000? Só em português. Só em português, né? Em inglês. Em inglês tem 6 milhões, 105. Muita coisa, né? A gente tem uma plataforma que tem um vasto... Isso aí são artigos, né? Imagina aí se fosse uma enciclopédia física, né? O tamanho que teria esse livro, hein? Então, só pra gente ter uma ideia, né? Ia ser dividido em capítulos. Haja livro, viu? Então, assim, é muita informação, né? E o ideal da enciclopédia, que é reunir esses conhecimentos, ele é seguido, né, pela Wikipédia. Lá, meu amigo, você encontra quase tudo, né? Como eu falei, você coloca uma coisa, se não tiver em português, deve ter na inglês, né? Então, assim, é uma coisa assim realmente interessante, né? E se a gente valoriza e se a gente colabora de forma para construir, né, uma difusão de conhecimentos científicos, né, devidamente fundamentados, aí é uma ferramenta que não tem valor, assim, né, de tão grande, né, que é tão importante que pode ser uma ferramenta dessa. Porque eu costumo muito, quando eu passo trabalho, né, com certeza eu acho que um dos primeiros sites visitados por quase todo mundo é a Wikipédia, né? E mesmo que eu diga assim, pessoal, toma cuidado lá com a Wikipédia, procurem outros sites também, eu sei que muita gente acaba indo lá e usando como base, pelo menos, né? Então, quer dizer, olha aí, de novo, é uma ideia que surge lá no Iluminismo e que vem, né, que chega até nós de uma forma muito presente ainda, né? Afinal de contas, você já imagina como seria a vida de vocês sem a Wikipédia? Se eu dissesse assim, ó, vamos fazer o trabalho, não pode usar a Wikipédia. Aí, Vai no Brasil Escola. Tem o Brasil Escola, é verdade, né? O Brasil Escola também é bom. Então, quer dizer, a gente, né, enquanto ser humano, tendo liberdade de pensamento, tendo a liberdade de expressão, a gente também precisa saber como utilizar isso da melhor forma, né? E a enciclopédia é um exemplo disso, né? De como fazer essa liberdade, essa autonomia, ela ser favorável para nós enquanto sociedade também. E por último, para a gente, de certa forma, concluir, a gente vai falar um pouco sobre a nossa educação, né? A ideia da enciclopédia muito era difundir, né? Assim, esse conhecimento com um objetivo muito claro de renovar a educação, né? De construir uma base de formação de uma nova sociedade que os iluministas acreditavam que seria baseada na razão, né? Uma sociedade mais baseada na razão. Para vocês, qual é a importância, e agora perguntando para vocês, qual é a importância da educação no desenvolvimento da sociedade? Quem sabe me dizer, quem tem uma opinião, quem acha? A Naya saiu, né? Talvez tenha caído a internet dela. Alguém sabe? Assim, um pouquinho difícil dizer. Mas, assim, ajuda, né? A pessoa não pode crescer e não saber nada. Como é que ela pode, tipo, trabalhar para ajudar o público, né? Aham. Tipo, não pode ser trabalhar sabendo de nada.
O trabalho é importante para ajudar outras pessoas. Perfeito. A educação, né, ela de certa forma ela é a base, né, de qualquer sociedade, né? Já que é na escola, né, por meio da educação, que a gente forma o cidadão que a gente espera. Então, a educação, né, principalmente essa pensada pelo iluminismo, ela tinha um objetivo: formar uma sociedade, dar base a uma sociedade. Então, se vocês estão estudando hoje, se a gente tem um conteúdo programadozinho, bonitinho, a gente tem metodologia, a gente tem uma série de métodos, né, para serem aplicados, é porque a gente espera com isso, né, construir uma determinada sociedade. Cibele, quer falar alguma coisa? Cibele? Tá dando barulho aí. Cibele? É a Cibele? É Cibele. Quer dizer, eu não sei se é a Cibele, acho que é a Cibele. Olha ela. Então, quer dizer, hoje, né, a educação ela tem um papel fundamental na sociedade. Como você falou, ela dá, né, a possibilidade de a gente aprender o básico, né, para que a gente possa viver na nossa sociedade, né? Então, relacionado ao trabalho, relacionado à nossa vida propriamente dita, ao nosso convívio, né? A escola, além da parte científica, né? Vocês sabem que a escola é o espaço, né, de produção de conhecimento científico, ela também, né, é fundamental aí o aprendizado, a vida em sociedade. De certa forma, é o primeiro contato que a gente tem, né, numa vida em sociedade. Aprender a lidar com outras pessoas que são diferentes da gente, aprender uma série de valores fundamentais para a nossa vida em sociedade, o trabalho em equipe, o respeito. Tudo isso é construído, né, na escola, né? A gente vai construindo isso ao longo do tempo, né? E esse modelo de escola que a gente conhece, ele foi fundamentalmente iluminista, né? Essa ideia de criar uma educação, né, que buscava formar um homem, um ser humano, né, que fosse esclarecido, quer dizer, uma pessoa que entende do mundo, que sabe sobre o mundo, que é livre, porque para ser livre é muito importante conhecer, né? Então, saber, né, e ser livre e saber lidar com esse conhecimento, ter, né, um conjunto de conhecimentos básicos, fundamentalmente científicos, né, fundamentalmente racionais, empíricos, né, e claro, responsável por si e pela sociedade na qual ele vive. Afinal de contas, nós não vivemos isolados, né? Então, a gente precisa ter consciência da gente, mas é muito importante também que a gente tenha consciência que nós vivemos em sociedade, né? E esse papel, né, de educação, ele vem muito do pensamento iluminista mesmo, né? Então, quer dizer, só aqui nesse tempo que a gente fez aqui esses comentários, eu acho que deu para perceber, né, em que áreas o iluminismo ele pode ser percebido, né? E aí eu pergunto a vocês, depois disso tudo, né, como é que a gente pode ver o iluminismo hoje? Onde é que a gente pode ver a presença do pensamento iluminista ou a influência desse pensamento iluminista hoje aqui, 2020, 25 de junho de 2020? Quem pode me dizer? Pode citar aí. Internet. Onde mais? Política. Política. Onde mais? Mais. Quem sabe? Economia. Economia também. Religião. Também. Só o Pedro Na fala. escola, na faculdade. Na escola, na faculdade, com certeza, viu, Gabi? É isso mesmo. Universidade. Universidade, faculdade. Mais alguém gostaria de expor, de pensar aí? Nome duas. Então, assim, né, a gente vê o quanto a filosofia iluminista ela foi, né, e de certa forma permanece
importante. Quando a gente for falar sobre Voltaire, quando a gente for falar sobre Montesquieu, quando a gente for falar sobre o Rousseau, a gente vai ver, né, o quanto essa filosofia, mesmo estando aí distante da gente, cerca de 300 anos quase, ela ainda é muito presente, né, na nossa sociedade. Olha, a Letícia disse que no geral é na vida, né? Em geral é na vida, é isso mesmo, né? A influência iluminista ela foi realmente muito profunda, né? E permanece ainda muito forte, né? Claro que, de novo, né, é muito importante a gente lembrar, pessoal, que as ideias elas são datadas, né? Que a gente chama de ideia datada. O que é uma ideia datada? É que a gente tem que pensar que o que os iluministas entendiam como liberdade, como ciência, é uma coisa. O que nós entendemos como ciência, como liberdade, é outra. Né? Por isso que eu sempre digo que as ideias iluministas elas foram a base ali, né? Desses pensamentos que chegam até nós hoje. Né? Então foram a base de muito do que nós temos hoje na nossa sociedade. Volta lá no iluminismo para poder entender. Tá bom? Então eu acho que no geral é isso, né? Eu acho que era mais fazer essa recapitulação, fazer esses comentários, ouvir vocês. Eu vi aí que realmente vocês estão entendendo aí, né? Eu vi que o Pedro também participou bastante, Gabi, o pessoal aqui que está comentando aqui, a Letícia comentando aqui pelo chat, né? Quem foi que ligou aí o negócio agora de uma vez? Meu Deus. Então, eu agradeço que vocês tenham vindo, pessoal. Não deixem, tá, de enviar as dúvidas lá no Google Class, tá? Que aí eu vou respondendo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem, mandem lá, podem mandar no comentário privado, pode postar lá no mural da turma, que eu vou responder. Tá? Às vezes eu demoro um pouco, porque às vezes eu estou gravando, eu passo os dias gravando o vídeo, aí às vezes eu só vou olhar no final da manhã, no final da tarde, e aí eu talvez demore um pouco, mas se eu ver, assim que eu ver, eu já vou responder. Também às vezes acontece do Google Class não me enviar notificação, aí eu só vou ver muito tempo depois, mas sempre que possível eu quero estar dialogando com vocês. Mais à frente a gente vai fazer outra live dessa, tá? Pra gente poder comentar as ideias aí do Rousseau, da galera lá dos iluministas, tá bom? Então, valeu, né? Muito obrigado. Vou botar a marmita agora. Até depois, até mais, tá? Não deixem de mandar dúvida lá não, viu? Então, tchau, Caleb. Tchau, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. Bye.